Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria, né? Voltar aqui fazendo a parte 2 desse vídeo, dessa live aí, e falar sobre a continuação do assunto que eu tenho falado sobre maus tratos ao idoso, a cura emocional dos maus tratos ao idoso. Na parte um do vídeo eu mencionei sobre o idoso bem cuidado. Agora eu vou estar falando sobre o idoso, algumas experiências que eu vivi, que eu participei, quando o idoso é maltratado e o que, que nós podemos fazer aí em vida aí para socorrer ele, né? E que nessa tarde, né, nós podemos assim estar pensando sobre o caso, você que tem um pai idoso, uma mãe idosa, como que tem sido o cuidado? Que peso que você tem no cuidado com teu pai, com tua mãe idoso ou idosa? Eu, eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, compartilhasse essa live aqui com pessoas que você sabe que tem idoso que está sofrendo maus tratos e talvez até mesmo dentro da família e você não tem coragem de falar. Para quem não me conhece, meu nome é Terezinha Tavares, sou casada, mãe de 2 filhos e tenho falado sobre aqui nos vídeos, nas lives sobre cura emocional e física. E hoje, particularmente, eu vou estar falando sobre o idoso. Eu tenho cuidado, assim, eu já falei para vocês na parte um que eu cuidei da minha mãe, cuidei da minha sogra também, e vou estar falando um pouco sobre o que eu vivi nesse tempo de experiência. Eu tenho assistido casos, queridos, principalmente quando tem muitos filhos. Quando se tem muitos filhos, sempre se termina jogando para uma pessoa só, para um filho só. Aquele filho cuidando do pai ou da mãe, que seja na velhice ou determinada idade, começa a se sobrecarregar. Porque você acha que é fácil você cuidar do idoso, zelar por ele, dar banho, levar no médico, deixar de fazer o que você precisa muitas vezes, se abdigar até da própria família para você dar amor para esse idoso, para o pai, para a mãe, enfim, para quem seja aí que você esteja cuidando. E às vezes, queridos, tem tantos filhos e terminam deixando com cuidadores esse pai, essa mãe, e sem fiscalizar. Às vezes é tanta preguiça, tanta falta de moral com o pai, com a mãe, tanta falta de amor com o pai, com a mãe, que a primeira pessoa que você encontrar na frente, você dá a responsabilidade de cuidar do teu pai, da tua mãe. E às vezes teu pai e tua mãe terminam sofrendo maus tratos aí por irresponsabilidade dos filhos. Eu tenho visto assim, filhos interesseiros também, quando o pai e a mãe têm bens, né? Que querem ficar cuidando, não porque vão cuidar bem, mas porque têm interesse financeiramente. Tenho visto maus tratos assim de filhos que eu assisti 3 dias depois, os filhos ligando porque queriam o dinheiro da casa dos pais que faleceram. Isso eu acho um absurdo, queridos. Já assisti também filhos que, além de maltratar a vida inteira o pai e a mãe, não visitar, não ver como o pai e a mãe estão, se precisam de algo, se não precisam, ainda morre o pai e a mãe. De 8 filhos, nenhum aparece no velório. Nenhum. Sabe o que é isso? Nenhum. E você vai perguntar, você vai falar para esses filhos, cada um vai dar uma resposta que tem razão. Então, queridos, são várias situações que eu tenho assistido, várias situações. Eu tenho, né, eu já falei sobre o cuidado do idoso e hoje eu vou falar dos maus tratos do idoso. Eu já peguei pessoas tão maltratadas que com feridas terríveis ali, fedendo, mau cheiro, e a família, quando você indaga, quando você pergunta, a família se esquiva ou mente ou acha ainda que tem razão. Tem filhos que mandam o pai por pura falta de amor para o asilo,
dando desculpa porque o meu marido não cuida bem, meu marido não quer, vou ter problema no casamento, a nora não quer cuidar, a nora é isso, a nora é aquilo, ou o genro é aquilo, e a desculpa esfarrapada sempre vem. Então, o que eu mais tenho visto no abandono ao idoso é a família terceirizando. A família, lógico, se você trabalha, se você tem condições, como eu falei, né, na parte um, eu coloquei um vídeo, uma câmera para eu assistir minha mãe do trabalho, mas era tudo muito perto e eu sempre estava ali de a par de tudo que estava acontecendo. Eu procurava sempre, tanto na minha sogra quanto na minha mãe, dar banho, estar por perto, passar o remédio, fazer curativo, acompanhar no médico, acompanhar financeiramente o que estava acontecendo. E tudo isso, quando você terceiriza, você perde muitas vezes a noção de meus pais estão com feridas, meus pais estão com dores, meus pais estão passando por uma má alimentação, meu pai e minha mãe não estão recebendo carinho de nenhum filho, porque termina se esquivando até de ir na casa de medo de cuidar. Os filhos têm medo de cuidar dos pais, fogem para não cuidar. Aí morre o pai e a mãe, correm lá no caixão chorar, se escandalizar e tudo mais. Então, queridos, que você possa assim, estar pensando sobre isso. Que você possa estar analisando o que você tem feito com o pai e com a mãe. Né? Se algum já morreu, se os pais já morreram e você foi um que cometeu esse abuso contra o idoso, práticas contra o idoso, de abuso mesmo, de maus tratos contra teus pais, que você possa vir e pedir até perdão para Deus mesmo, porque isso tem, ultimamente, né, o idoso tem muito mais qualidade de vida como antigamente. Antigamente, o meu pai faleceu com 67 anos, já era idoso, né? Hoje, um senhor de 60 anos é um jovem. Um senhor de 70 anos tá na flor da idade ainda, com família perfeita, esposa perfeita, fazendo tudo muito perfeito, as suas atividades diárias, os seus compromissos. Então eu vejo assim que quanto mais idoso vem, mais filhos maltratando os pais. E não adianta você jogar nas costas do cuidador, da cuidadora, porque a responsabilidade do filho e dos netos, segundo a Bíblia, e segundo o amparo ao idoso, segundo a Constituição Federal, você tem obrigação de cuidar e zelar pelo bem-estar do teu pai e da tua mãe. O que você tem feito? Aonde está teu papai e tua mãe idosa ou idoso nesse exato momento? Se hoje teu pai morresse, tua mãe morresse, você está em paz? Quantas vezes você foi lá e pegou o teu pai e tua mãe do lugar que ele está sendo cuidado e você passou um final de semana, você zelou, você amou, você cuidou? Quantos dias você deu férias para a pessoa da família ou cuidador que está cuidando, para ter um pouco de vida, de qualidade de vida, o cuidador também, e você passou, não, eu pago, ela tem obrigação de cuidar. Sim, querido, tem obrigação de cuidar, mas tem obrigação de ter descanso também. Eu passei por isso. Eu sei os dois casos, eu acompanhei o bom cuidado e o mau cuidado. Eu acompanhei uma pessoa bem cuidada e uma pessoa que estava em maus tratos, que eu terminei trazendo aí para dentro da minha casa e graças a Deus cuidando muito bem. Então eu queria que você, nesse dia, começasse, se teu pai está sendo mal cuidado, tua mãe está sendo mal cuidada, você está vendo que algo não está bem, reúne a família, não importa se há 1, 2, 3 filhos, sempre há mais um parente que queira cuidar, que está disposto a cuidar. Converse com os familiares, leve, se você está vendo que a pessoa está depressiva, está com sinais, até mesmo de alerta, alguma mancha roxa, alguma dor, ou a pessoa idosa tem medo de certa pessoa que chega perto, cuidado, alerta, porque está sofrendo maus tratos naquela situação. Fica de olho se você chegar no quarto, que hora foi a medicação, que hora que foi bem cuidada, trocada, tem xixi, não tem xixi.
Tudo isso o filho tem por obrigação ficar de olho. Não é só a pessoa que cuida, não é só o filho que tem responsabilidade ali, que escolheu cuidar desse pai, da mãe, mas é toda a família, um todo. Cada filho tem por obrigação passar dias, horas ali com o pai, com a mãe, não importa a idade, desde que seja cometido por situações de doença ou algum perigo que oferece a esse idoso, os filhos têm por obrigação cuidar do pai e da mãe. E alguns passos que eu já falei no decorrer da minha fala, mas eu vou estar falando. Primeira situação é você reunir os filhos, a família ali, e ver como está bem cuidado ou mal cuidado. Hoje eu vou estar falando de maus tratos com esse pai, com essa mãe. O que dá para fazer urgente de tirar dessa família ou desse lugar que está essa pessoa e vocês estão vendo que está em maus tratos. É preciso denunciar esses maus tratos ou dá para resolver ali com a família para que isso não venha mais acontecer? Maus tratos não é só bater, machucar a pessoa idosa. Maus tratos também é deixar de alimentar bem, deixar de higienizar, de dar a higiene devida para o idoso, deixar de medicar o idoso, deixar de tratar o emocional do idoso, da idosa. O pai e a mãe, quando os filhos casam, geralmente, eles abandonam os pais. Eles acham que pai só foi feito até o casamento do filho ou da filha, depois não precisa mais voltar e dar amparo. Eu conheço filhos e filhas que muito raramente vêm visitar o pai e a mãe depois que casam. Às vezes o pai tem que implorar uma visita, tem que chorar uma visita. Quantos casos que tem acontecido e de repente você faz parte dessa situação que eu estou falando. Então, reúne a família. Se precisar, denuncie, se for o caso. Leve para profissionais de saúde. Se tiver que tratar o emocional com profissionais, ou às vezes até um carinho, um abraço, um beijo, uma tarde ali com teu pai, com a tua mãe, passando horas agradáveis ali, já é uma cura emocional muito grande. Leva eles à igreja, ao credo que eles acompanham, né? Não importa a igreja, mas leva teu pai e tua mãe à igreja que eles frequentam. Procure um líder espiritual que tem peso sobre a vida deles e coloca a par da situação para que eles possam receber a cura emocional também. E para finalizar aqui a minha fala, quero dizer também que enquanto eles conseguem contar o dinheiro, manusear o dinheiro, receber, deixa eles ir. Não queira você resolver o que ainda eles podem resolver, porque 90% dos casos é interesseiro dos filhos, é a finança. Quando sabe que os pais estão bem financeiramente, já tem um próprio interesse por ali financeiramente falando. Queridos, eu não estou falando nenhuma besteira, nenhuma mentira, é o que eu tenho acompanhado. Eu vou citar que eu acompanhei casos que 3 dias depois nunca visitou a mãe, não veio no velório da mãe. Acompanhei tantos anos a mãe em maus tratos e no dia do velório nenhum filho apareceu. Terceiro dia já queriam um dinheirinho da idosa que faleceu. Isso é inaceitável, queridos, com os nossos idosos. Isso é inaceitável de você ver, filho, filha, tua mãe, teu pai em maus tratos e você não faz nada por preguiça, por medo de trazer teu pai e tua mãe dentro de casa. Quando pede para passar um dia, meu Deus, parece que vão morrer todo mundo. Você vai ficar idoso, você vai ficar idosa. Quem vai cuidar de você? O mesmo tratamento que você deu para o teu pai e para tua mãe, você vai receber, queridos. Aqui se faz, aqui se paga. O que planta, colhe. Se você colheu maus tratos para o teu pai, para tua mãe, falta de amor, falta de visita, falta de carinho, não tem como você colher diferente. Você vai passar por isso. Então, queridos, é tempo de você reconhecer, é tempo de você pedir perdão, é tempo de você curar emocionalmente teu pai e tua mãe e dar uma vida prazerosa para eles nesse tempo que ainda resta de vidas para eles. Essa é minha fala nessa tarde. Eu fico muito revoltada quando eu toco nesse assunto, porque eu já acompanhei casos, queridos, que se eu contar aqui, vocês vão falar é mentira. Mas não é, queridos. Já presenciei filhos que não querem cuidar dos pais, assim, na cara dura.
Já presenciei filhos que eu perguntei, por favor, cuida. Não posso, não quero. Minha mãe está doente, minha mãe tem certa idade, não pode cuidar. Eu já presenciei coisas absurdas, querido. Mas eu estou em paz com o meu coração. Porque eu cuidei do meu pai. Ele não ficou acamado, ele morreu muito cedo, mas eu amei até o último dia. Cuidei da minha mãe acamada, cuidei da minha sogra os últimos meses. Estou em paz com o meu coração e desde sempre tenho pedido perdão no que eu deixei de fazer, poderia ter feito muito mais. E você? A minha fala termina aqui. Como filho, o que você pode mudar para que tua mãe tenha uma vida digna, o teu pai tenha uma vida digna enquanto viver? E que Deus os abençoe e que Deus te dê cura nessa área para que você tenha coragem de assumir o papel de filho e de filha. E aqui fica o meu beijo para cada idoso, para cada idosa.